Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e eu estou sendo host da estreia do nosso podcast. Então, o podcast HR Executive Talks, que é promovido aqui pela Zucchetti e Elofy, e a gente vai trazer aqui tendências, conversas com especialistas e tudo mais que for interessante para os executivos, gestores que estão nesse mundo aí do RH, no mundo de gestão de pessoas. Então, nesse primeiro episódio do podcast, não teria outro assunto senão AI. Então, o grande assunto da pauta, né? O grande assunto do momento. E eu estou aqui com dois grandes especialistas que vão ajudar a gente aí a ter essa bate-papo. Então, obrigado, Cláudio, obrigado, Prazer. Vini. Prazer estar E vamos aqui. começar a falar sobre o tema do ano, né? Então, antes da gente começar a falar de AI, Cláudio, podemos começar tu explicando aí com a tua carreira, o que que tu tem de experiência aí no assunto e como é que a gente vai conseguir ajudar essa galera aí a dominar um pouquinho mais o tema? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Legal estar aqui com vocês. Essa pergunta é sempre interessante, né? Ou essa indagação, né? Para a gente começar é reduzir ou resumir a nossa carreira, 39 anos de experiência, tem que falar em um minuto, né? Eu acho sempre muito louco isso aí. Eu comecei no varejo, muito pequeno, naquela época a gente podia trabalhar, né? Com 14, 15 anos, não era nenhum processo criminoso, né? Você podia fazer isso aí. Comecei cedo. Aí depois eu fui industrial, tive uma fábrica para uniformes industriais, né? Com rede de lojas, tinha 6 lojas em shopping centers, né? Então eu comecei a. Eu lembro de uma cena do filme do Jobs, que ele chega pro Steve Wozniak e fala assim: Cara, eu consegui me encontrar. Eu entendi que eu não consigo trabalhar para ninguém. Eu não consigo, né? Eu vou ter que trabalhar para mim e fazer minhas coisas. Eu aprendi isso muito cedo também. Eu trabalhei para as pessoas como CLT até 1996, mais ou menos, né? Aí depois eu migrei para a área universitária, né, como professor universitário. Hoje dou aula nas principais escolas de negócio do país. Estou há 48 anos na escola, há 22 como docente também, além de discente. Então estudar é um ponto importante. E nessa migração toda, a gente, junto com alguns sócios, eu fundei a IC Eduque, que é uma empresa voltada para a área de treinamento, consultoria, né? A gente tem metodologias desenvolvidas para isso. E estou nessas indas e vindas de treinamentos, palestras e tudo mais, já tem uns 18 anos, mais ou menos, aí se a conta não falhou. Sou casado com a Kátia, pai do Rafael, pai da Maria Raquel. Já estão criados também, agora já são dois adultos. Uhum. A missão agora é moral, né? E não uma missão de criação, né? Muito bom. Show Que de é isso. bola. Show de bola. E estamos aqui também com o Vini da Century vai explicar um pouquinho mais aí qual que é o trabalho dele. Bom te ver de novo, Show. Vini. Gente, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui também na sua presença, Cláudio. Uma Igualmente. pessoa tão experiente como você. Eu sou Vinícius Medeiros. Hoje faço parte do time da Accenture, né? Sou um dos executivos do nosso time, chamado Talent Organization. Então, nós trabalhamos com projetos, principalmente voltados para o RH, para geração de valor para talentos, pessoas. Então, são projetos desde gestão da mudança para uma grande transformação, implementação de uma grande transformação, principalmente no RH. Fazemos também projetos de org design, né, redesenho organizacional, leadership and culture também é uma das nossas frentes, e AI agora é a bola da vez, né? Então eu sou entusiasta do assunto, não sou um especialista em AI. Nós temos pessoas especialistas na Accenture pelo mundo todo, mas para mim é uma honra estar aqui. Sou casado com a Jéssica, ainda não tenho filhos, mas pretendo ter em breve. Logo virão. Logo Logo virão. virão. Show logo de virão. bola. Bom, eu tô aqui numa ocasião bem especial, na verdade. Quem é o host do programa, né? É o Bruno. O Bruno é o CEO da Elofy e trabalha com a gente aqui na Zucchetti. Mas felizmente ele teve uma filha agora, né? Foi Oh, semana beleza. passada. Beleza. Parabéns, Bruno. Parabéns, 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 Bruno. parabéns, Parabéns, parabéns. Bruno. Então, eu tô aqui para cobrir o Bruno, mas ele provavelmente nos próximos episódios vai estar com vocês. É, E eu sou diretor de marketing e experiência do cliente da Zucchetti, né? Então, a Zucchetti é a maior empresa de software da Itália, tem atuado aqui no Brasil já faz uns 3 anos, mais ou menos. E em 2022, a gente adquiriu o Elofy, que é uma das empresas do portfólio do grupo, e uma empresa que desenvolve software para gestão de gente, né? Então, avaliação de desempenho, feedback, one-on-one. E agora a gente recentemente soltou um módulo aí de AI para desenvolver também PDI, enfim, apoiar o gestor de RH, os gestores a desenvolver Legal. as pessoas.
Então, assim, é uma coisa muito nova pra gente também, é uma temática que tá bem na crista da onda, mas estão falando por aí que a AI vai impactar na geração de emprego, né, na carreira das pessoas, de forma que não volta mais atrás. E, Cláudio, como é que tu enxerga essa mudança e até talvez esse medo da AI entrando aí no mercado? Pô, boa pergunta. Você estava falando aí, eu visitei lá o stand no Conar, né, Uhum, para experimentar um pouco e fiz várias perguntas para Ana, né, aham, que sim. é sua diretora de recursos humanos. E a gente falou um pouco sobre isso lá, né? Cara, quando, quando as pessoas me perguntam isso, eu também não sou um especialista em inteligência artificial, apesar de eu ter uma especialização no MIT em Uhum, transformação digital. A gente já estuda isso há muito tempo. É igual neurociência, né? Eu não sou uhum. neurocientista, mas sou neurocurioso. Neuro curioso. Então eu sou IA curioso, sei lá, vamos dar E um a nome aí, curioso, IA vamos, curioso. vamos criar esse Né? nome. Porque vamos combinar que ser especialista em IA hoje, eu acho que você tem que ter um background de programação, você tem que ter um outro background, né? O Uhum, meu background é de empreendedorismo, de liderança, de conversa e treinamento com líderes, uhum, né? A ICEDUC é voltada para isso. Apesar de hoje, na ICEDUC, nós utilizarmos 32 inteligências, a gente pode contribuir um pouco. O maior especialista em SEDUC, inclusive em inteligência artificial, o Luiz Felipe Pátio, que participa de todos os congressos do Adapta e tudo mais. Mas essa introdução breve é para falar o seguinte: não me assusta muito isso, em termos de é, o tamanho do impacto. Eu fiz datilografia, cara. Fiz um curso de datilografia na Avenida São João. E a gente tinha que fazer prova, e aquilo era insano, era uma máquina de escrever, Hamilton. Depois veio uma máquina elétrica que era da IBM, com Globo, você tinha que poder fazer aquilo ali. Em 1996 para 97, a gente instaurou na fábrica um localzinho bem frio chamado CPD. A gente tinha um computador ali, um frio pra caramba para poder aguentar o computador, né? E a gente foi mergulhado, então, a gente foi inserido, acho que é o grande movimento, é como se você olhasse um aquário e você é jogado ali, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. E a gente teve que aprender, cara, Word, Excel, PowerPoint, Access, Escambau A4, né? PowerPoint, enfim, saber sobre Office, saber como é que funcionava aquele Windows que estava chegando, depois melhorou muito no NT, né? Então, quando a gente olhava para o Windows já naquela época, você tinha algumas coisas que aconteciam no Word que eram uma certa inteligência artificial embutida ali, embarcada ali, que, pô, te ajudava a corrigir texto, corrigir né, a gramática, a Gramática, assim. ortografia e tal. Então, vamos combinar que era um negócio que hoje a gente falando, para as gerações que ouvem a gente num podcast como esse, o cara fala assim, pô, meu, caraca, isso aí é mamão com açúcar, né? Isso aí qualquer dois neurônios executa, né? E não é assim. 1996, 97, cara, é muito longe, né? Parece que não, mas faz tempo. E as tecnologias, elas vão avançando sem pedir nenhuma licença. É isso. Né? A gente está falando de uma evolução macroambiental. Você não uhum, tem zero controle, 100% incontrolável. E quando essas tecnologias chegam, a gente fica espantado. Né? A priori você fica espantado, porque você fala assim, pô, será que eu vou acompanhar? Será que eu vou chegar? E eu preciso ter medo disso, né? Já que a palavra central é uhum. medo. Eu acredito sim, cara, que as pessoas têm medo, que as pessoas têm receio, as pessoas têm preocupações. Os líderes também não sabem muito lidar com isso, né? Porque nós estamos falando de uma evolução que ela tem uma velocidade É, muito maior do que quando a sim. gente tinha Windows, o NT, Windows 5, CorelDRAW 4, CorelDRAW 5, né? Era aos poucos, Isso né? pô, vai sair o CorelDRAW 5, caramba, você ficava esperando aquele negócio e tal. Pô, a Adobe lança, não lança, vai fazer o Photoshop, não vai fazer o Photoshop e tal. Então você tinha aquelas preocupações, mas elas eram mais. Elas demoravam um pouco mais para rolar. Eu tenho para mim que hoje, eu não sei se as pessoas têm medo, cara. Eu acho que elas têm um receio de não acompanhar esse avanço tecnológico da velocidade que é. Uhum. Uhum. Eu acho que você tem que cuidar do teu cérebro, cuidar da tua mente e entender que você não vai conseguir É.
embarcar em Perfeito. tudo isso, sabe, Uhum. cara? Acho que esse é Acho o que a lance. nossa mente, ela não foi nós não fomos feitos para acompanhar essa quantidade de dados, informações aos quais nós somos, expostos, né. Então a gente Uhum. também tem que ter isso em mente, porque senão você fica um louco, acelerado, tentando Uhum. acompanhar tudo, você não vai conseguir. Uhum. É impossível, né? Acho que é primeiro setar essa expectativa, você não vai conseguir acompanhar tudo. Uhum. Escolhe as suas batalhas, né, escolhe o que você quer se atualizar e tudo mais. Bom ponto que você trouxe. Uhum. Não, e o medo é bom, né? É, É bom que você tenha medo, cara. O medo faz, inclusive, a gente não Se fazer muita mexer, né? merda, né? Sim. Certo? sim, O Uhum. medo te ajuda nisso. Uhum. sim. Você não pode ter muito medo, ou só medo. Uhum. E o que eu vejo, às vezes, eu como professor, eu vejo que, às vezes, o pessoal tem um receio de se jogar. O adulto é difícil, cara. Entendeu? O Uhum. adulto é difícil, o adulto é cheio de paradigma. O que que vão pensar de mim? O que que vão falar de mim? Ai, se eu não souber isso. Cara, se liberta disso aí e seja ensinável. Uhum. Né? Muito Eu bom. falo isso muito para os líderes. Seja ensinável, essa uma característica extremamente importante. Uhum. A gente não sabe tudo. Aliás, a gente é meio socrático, né? Tudo que sei é que nada sei, mas não que tudo que sei é que nada sei a respeito de tudo, né? Exatamente. Uhum. Eu sei alguma coisa, mas quando eu tenho que me aprofundar em algo, acho que esse é o lance. As pessoas têm um certo receio de se aprofundar, sair da página Uhum. 2. Isso dá trabalho. E É. esse trabalho aqui, a gente tá falando que o adulto é. Como é que tu falou? O adulto é difícil de ensinar, ou tem essas Tem muito paradigma, né, meu? Muito paradigma, muito. preconceitos, muito preceito, entendeu? E, é- Vergonha de errar. e eu tenho. A gente conversou um tempo atrás, né, Vini, sobre o desafio de upskill. O desafio de Uhum. upskill, que é Sim. nas empresas a gente ter esse cenário que é a tecnologia em AI. É, é uma tecnologia que nunca uma tecnologia impactou tanta gente em tão pouco tempo. Isso. Isso é um fato, né? Tem dados em relação a Sim. isso. Ao mesmo tempo que a gente tem adultos aí com essas resistências para a educação. Então, Vini, como é que tu vê esse cenário de desafio de upskilling para os profissionais de RH ali no contexto da AI? Olha, perfeito, sua pergunta. Eu acho que assim, concordo com o que você trouxe, um ponto muito, muito interessante que nós não vamos saber de tudo, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tem até um filme disso. Mas eu acho que existe um desafio que já está dado, até mesmo antes da AI, desse upskilling, por outras tecnologias que vieram surgindo, por outras coisas que vieram surgindo. Acho que essa movimentação do mercado mesmo, de se criar novas funções, de se criar novas formas de fazer as coisas, já é dado, já existe. A AI, ela vem e acelera isso. Então, cara, vão surgir novos cargos que nós nem fazemos ideia que cargos serão esses, que funções serão essas. E esse é um desafio tanto do líder quanto do RH, de como é que eu vou pensar o upskilling dessas pessoas. E talvez em alguns casos um reskilling total, né? A pessoa vai, ó, cara, isso que você faz hoje não vai existir mais e você precisa fazer uma mudança aí 360. Então, é um desafio que permeia tanto RH quanto líderes, mas tem ferramentas que ajudam as pessoas a fazerem isso. Tanto ferramentas de mapeamento dos skills atuais, ferramentas e aí ferramentas com própria AI para ajudar a pessoa a entender quais são os hot skills da minha organização, eh, pensando na estratégia que eu tenho de longo prazo ou até de curto prazo, quais são os skills que eu vou precisar no futuro, como é que eu preparo as minhas pessoas para esses skills. E a gente costuma dizer na Accenture, em alguns clientes também, que o skill virou a moeda de troca da vez Uhum, agora. uhum. Porque, cara, você pega uma pessoa que fez jornalismo, uma pessoa que fez química e às vezes as duas estão trabalhando na mesma área, sei lá, no RH, trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Então, percebe que a formação formal dessa pessoa não é que ela não tem relevância, ela tem relevância, mas os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, experiências informais, formações que ela vai tendo, talvez até fora do mercado de trabalho formal dela, somam experiências para ela. E esses skills precisam contar, esses skills Uhum. precisam ser relevantes. Então, não é só a minha formação acadêmica, a minha pós-graduação, mas o que que eu conheço no meu dia a dia, às vezes até fora do trabalho, que skills são esses relevantes? Então, resumindo, precisamos nas empresas ter uma maneira de entender esse mapa de skills das pessoas, para eu poder saber que skills o Thiago tem além do que ele senta, além da cadeira que ele senta. Esses skills vão ser relevantes ou não vão ser relevantes para o futuro, pensando na estratégia da empresa. Não tem uma resposta fácil para isso. Isso é um desafio que as empresas estão passando agora. A gente escuta muito de gestores de RH e de líderes também. Uhum. E assim, a gente imagina, né? Já tem esse desafio de dinamismo, de complexidade, e a gente está falando aqui que as áreas de negócio
ainda não sabem exatamente todo o impacto que a IA pode trazer nas próprias áreas, né? Uhum. Administrativo, financeiro, RH, marketing, enfim. E a gente tem aí uma corrida em que as áreas estão descobrindo esses espaços ali e o pessoal de gestão de gente apoiando no desenvolvimento dessas pessoas, né? Então fica cada vez mais relevante. Imagina uma empresa que tem um impacto, receber um impacto muito grande, imagina quantos PDIs de upskilling, de reskilling que a gente vai ter que Uhum. desenvolver junto das áreas de negócio para conseguir minimamente atender o que está na mesa já, não o que está no Sim, futuro, o que sim. está na mesa, né? Então, Cláudio, tu que é acadêmico, professor, eu também dei aula há bastante tempo, ainda dou aula bastante, ainda dou aula, né? Mais menos do que eu dava no passado. Como é que tu vê essa conexão, assim, entre educação mais formal, tu falou das universidades de negócio, e esse desafio das áreas de negócio, das empresas, ainda de aprendendo a fazer ou como fazer? Como é que tu vê esse encaixe? Cara, pô, legal que você falou, hein? O currículo acadêmico, basicamente, ele vai ser sempre mais retardado, Uhum, né? Isso é natural, tá bom? Isso é natural. A gente precisa encarar essa realidade, ponto final. Uhum. Outro ponto é que tanto o professor em sala, ele precisa se desenvolver, ele precisa fazer um retrofit, né? Ele também precisa Uhum. trazer essa potência quando está voltada para esse tipo quando está voltado para esse tipo de conhecimento, vamos dizer assim. Mas também o aluno faz o professor, né? Perfeito. Eh, eu sou ainda daqueles que é o seguinte, eu falo para os meus filhos, cara, falo para os meus filhos, ó, que universidade você vai fazer, que curso você vai fazer, escolha o melhor. E a gente colocou eles, cara, assim, para visitar universidades fora, tem essa possibilidade, graças a Deus, né? Foram visitar, entender, fazer um mapeamento comportamental, usar ferramentas como o MBTI, por exemplo, para se entender um pouco mais e ter um aconselhamento e escolher ali Uhum. o melhor curso que eles se adaptariam, que eles gostariam de fazer. Então, a educação formal, ela não só cria um ambiente para você resolver problemas de networking, de estudo, capacidade de criar um projeto, né? Isso é importante, saber criar um projeto. Então, para mim, a formação formal, ela não deve deixar de existir. Perfeito. Isso é o quê? O como, aí a gente tem que discutir um monte de coisa, né? uhum, Se a gente acrescenta ou não acrescenta técnicas de andragogia, também processos eutagógicos e tal, e que as pessoas vão aprendendo ali. Quando vai para dentro da organização, o RH ficou com esse pepino, vamos dizer, há anos para resolver, que tirando as universidades de ponta, não que elas resolvam tudo, mas tirando as universidades de ponta, o RH tem que solucionar, principalmente da base gerencial para baixo, solucionar os problemas de aprendizagem. E Uhum. treinar e capacitar as pessoas e dar a formação básica, Exato. porque ou o indivíduo não fez a universidade, ou o indivíduo fez a universidade malemalha ali, de qualquer jeito, nota 5, manja o nota uhum, 5? Uhum. Nota 5 é nota 5, amigo, não tem essa. uhum, Se você é do tipo de gente que é nota 5, você sempre vai ser medíocre, sempre vai ser mediano em qualquer lugar que você for, né? uhum, Então, esse indivíduo que foi formado ali, ele tem, às vezes, uns problemas cognitivos, né? Incapacidade de resolver problemas complexos, análise crítica defeituosa, né? O Wettenschaugen, a visão sistêmica dele não é potente, não é? Então, o RH ficou com esse desafio de também treinar e capacitar. E agora tem mais esse ainda, que é falar É. assim: o que a gente dá de inteligência artificial para os caras? Vamos ensinar o cara a mexer no chat GPT, meu. É o mínimo ali e tal. Ah, é o prompt que você copia, é o prompt que você faz, a ferramenta já faz o prompt, né, cria ali para você e tal. Mas o pulo do gato para mim na inteligência artificial, cara, ele tá no o que você vai pedir, como você vai pedir e o que você quer como resultado. uhum. Sem a visão sistêmica e um conhecimento, uma capacidade cognitiva potente, o cara pede para fazer uma imagenzinha, Não consegue ele nem pensar pede num prompt que isso. vai responder aquilo que ele precisa, né? Ele faz pesquisa na inteligência Uhum. Em vez de artificial, usar o entendeu? Google, usa o Usa GPT. cara, então eu Uhum, acho que assim, é complexo isso que você perguntou, hein, meu? É. Pô, uhum, cara, sei lá, tinha que ter um podcast só pra isso, né, Vinícius? Mas, cara, imagina todo esse processo. E aí você tem uma condição histórica de aprendizagem, né, meu? uhum, No nosso país e em tantos países aí, que é limitadinho, né? Então eu vou falar, bicho, o RH das companhias, para quem tem dinheiro, inclusive, né, as empresas que têm dinheiro, tem um desafio muito grande uhum. em
promover esses novos skills, a gente chama de digital skills, né? Então, você Digital tem soft skills. skills, hard Sim. skills e digital skills. Uhum. E promover tudo isso, você tem limite de recurso, né? A empresa Sim. tem limite de recursos para poder fazer. Eu queria só trazer um dado aqui que eu achei interessante numa pesquisa. Eu tô aqui com a colinha com algumas Claro. coisas. Que tem um dado de um índice, que é o índice de preparação. Quão preparado o país está para AI em escala, né? Uhum. Os Estados Unidos, obviamente, lideram por alguns fatores. E a América Latina tá ali na meiuca, não tá nem tão lá, nem tão cá, né? E o Uhum. Brasil lidera quando se fala de América Latina. Sim. Mas uma coisa importante que eles olham nesse índice que existe são fatores como talento, infraestrutura, um ambiente operacional, o Uhum. quanto aquele país investe em pesquisa e desenvolvimento, governança estratégica e também a condição comercial. E aí, se olha o Brasil, no score, ele tá acho que em 30º no ranking, né? Achatado. Tá. O Brasil, ele tá pensa numa aranha, o Brasil, ali, quando olha talento, o Brasil tá lá embaixo. Justamente porque tem esse gap histórico e também tem essa dificuldade de como é que você faz o reskilling, o upskilling dessas Uhum. pessoas. Então, só Ele para tá lento. talento, exatamente. Talento e talento. Talento, é. Mas é interessante que é uma Legal essa oportunidade. pesquisa, hein? Legal, Pô, isso legal. aqui é legal para colocar aqui depois na edição, Coloca, Sim, vou colocar o vamos, link lá vou depois. te colocar aqui que a Colocar gente na vai. edição, cara. Vamos botar aqui na edição É depois legal. aqui o link, vamos acessar bem tranquilo. Mas interessante que nesse meio todo, então, que o que eu escuto é que o profissional de recursos humanos, gestores especialmente, líderes, enfim, eles estão muito bem posicionados para serem não serem coadjuvantes, né? Serem protagonistas de toda essa mudança dentro das empresas e tudo mais. Assim, queria falar um pouquinho mais da prática agora de, bom, precisamos implementar novos processos, a famosa transformação organizacional. Então, assim, Vini, tu que tem uma experiência já implementando mudanças estruturais das empresas, apoiando as empresas a fazer esses pivôs estratégicos, como é que tu tem observado a absorção da IA dentro dos negócios e especialmente quais são os primeiros resultados ali que a empresa está esperando nos primeiros meses? Então, assim, Tá. qual que é a expectativa real que a gente pode ter de começar a implementar AI nos processos? Então, sei que tem muita gente que deve achar que em um mês de estrutura de AI a gente vai sair fazendo robô automático e tudo que é coisa. O que tu vê por onde começa? Quais são os primeiros impactos? Como é que tu vê Legal. a transformação organizacional? Ó, essa pergunta é muito ampla, dá Uhum. para falar aqui meia Manda. hora sobre esse assunto, mas eu vou tentar ser conciso aqui. O que acontece? Sem dúvida alguma, o principal impacto da AI, assim, de largada, é na produtividade. Então, Uhum. todas as pesquisas, todos os dados que você vê é com relação à produtividade. Então, Uhum. como é que você consegue aumentar a produtividade? Seja automatizando uma tarefa que antes era executada por um humano, ou seja, de repente, dando um boost, dando um incremento de produtividade em tarefas que agora vão ser híbridas, né? Tem tanto humano quanto Uhum. as pessoas. Então, depende muito da abordagem que essa empresa adotou ao colocar AI. E também tem muito de como que ela se preparou para abordar. Então, também trazendo dados de uma pesquisa aqui, que depois a gente vai colocar o link aí no podcast, a Accenture fez uma pesquisa no começo desse ano, onde ela traz 5 imperativos para você... cara, você quer colocar AI em escala, de uma maneira organizada, estruturada? Tem 5 imperativos, são 5 recomendações. Uhum. Depois eu posso explicar um pouquinho sobre elas. Uhum. Mas, então, e parte disso de como é que a empresa se preparou. Mas também nessa pesquisa traz um dado de uma simulação que foi feita, trazendo para... Vou dar uma volta, depois eu chego na sua pergunta. Qual seria o potencial da AI na América Latina? E aí simulou-se 3 cenários. Então tem um cenário conservador, um cenário agressivo, cauteloso e centrado nas pessoas. O agressivo é aquele focado na produtividade. Então vamos colocar a AI em até 5 anos, escala ela em toda a empresa. É uma ruptura grande. Uhum. Você coloca a AI para dentro, mas você tem um alto índice de desemprego, porque você não preparou as pessoas, foi uma ruptura grande, você até tem ganhos no curto prazo, mas isso não é perene. Um cenário cauteloso, você pensa em colocar a AI em até 15 anos em toda a empresa, Uhum. e eu tô falando em escala, não é, deixa eu automatizar aqui o envio de e-mail, deixa agora eu Em fazer uma todos, pesquisa. Não, é colocar amplitude. ela AI Uhum. first, né? Pensar em tudo.
até 15 anos. E o centrado em pessoas, que é o mais interessante, ele é moderado ali, em até 10 anos você faz isso. Mas qual que é o pulo do gato aqui? Você prepara as pessoas para poder trabalhar com AI. E o que Uhum. que é preparar as pessoas para trabalhar com AI? É saber que agora você não tem só recursos humanos, você tem recursos, e talvez o seu colega de trabalho vai ser de repente um agent, um agente, Uhum. que faz uma atividade que você o ensina ou você o programa para fazer. Uhum. O que que é também preparar as pessoas? É ensiná-las a fazer prompt. É também preparar essas pessoas para os novos cargos que vão ter, as novas funções que vão ter. Então, em resumo, a depender de como a empresa pensa em implementar AI, se ela quer voo de galinha, que ela quer resultado rápido, mas que isso não é perene, ela vai ter um tipo de impacto. A Uhum. produtividade aumenta, mas depois ela pode ter problemas com talentos. Uhum. Que tipo de problema? Talentos defasados, ou talvez ela só considerou uma variável, que é a produtividade, e não considerou a experiência do cliente. Uhum. Vou fazer um outro parênteses aqui. Tem até um case interessante que eu estava ouvindo outro dia num podcast de uma empresa que me esqueci o nome. Eles colocaram AI no atendimento ao cliente, né, na parte Uhum. de CX. Pô, a produtividade aumentou pra Disparou, caramba, claro. disparou. Uhum. Tomaram a decisão de desligar parte do time. Hum. Passaram 6 meses, começou a insatisfação dos clientes. Uhum. Porque a AI vai até certo ponto. Uhum. Daqui a pouco, quando você saca que você está falando com AI, com um esquema de prompt, que ele começa a te dar informações que não são muito acuradas, cara, você quer falar com alguém, você quer Uhum. falar com um ser humano. E aí essa empresa teve que fazer um Tem que movimento de voltar, né? Voltar atrás. voltar. Uhum. Exatamente. Então, faço esse parênteses para dizer, dependendo da abordagem de como a empresa faz, os Uhum. resultados e as percepções são diferentes. Mas, sem dúvida nenhuma, o aumento de produtividade, eu acho que é uma grande percepção que você tem logo no começo, assim, na largada, quando você começa a implementar AI. E o teu Agora, feeling ali é sobre, tu falou ali que tem o voo de galinha, né? E o pessoal que tá fazendo mais AI first estruturado. O teu feeling é que as empresas do mercado estão mais no voo de galinha ou estão mais conseguindo construir uma base acho que é sólida? difícil falar pelo mercado como um todo, né? Acho que tem, Uhum. tem de todos os, digamos, tem dos dois modelos, né? Uhum. Eu acho que as empresas sabe que a AI é a bola da vez, Uhum. sabe que, cara, existe um grande potencial para esse negócio, para o nosso negócio, né? Falando da Uhum. empresa. Então, algumas empresas começam a experimentar. Deixa eu ver isso aqui no RH. Deixa eu ver, por exemplo, no PDI, como é que Uhum. funciona. Deixa eu ver numa avaliação de desempenho. A gente já usa na Accenture há 2 anos na avaliação de desempenho. O nosso fornecedor, ele tem AI embarcada e Uhum. na hora de dar um feedback, ele resume os feedbacks que a pessoa recebeu e me ajuda. Uhum. Mas você entende que você vai tateando e vai experimentando? Uhum. Então, acho que as empresas estão nesse movimento de experimentar, mas tem algumas que já estão na vanguarda. Uhum. Se você pegar empresas do setor financeiro, empresas de setores de resources, né, que nós chamamos, já estão se preparando aí na vanguarda. E é um movimento que Caso de precisa... ponta logística, né? Exatamente, perfeito. Uhum. Mas aí é aqueles imperativos que eu falei para vocês, que é liderar com inovação, Uhum. pensar na infraestrutura de tecnologia, porque depois que você dá a largada, não tem volta. Então, eu acho que tem os dois caminhos. Empresas Uhum. que estão experimentando e empresas que já estão, calma, vamos primeiro preparar para quando largar também já sair Uhum. de maneira que, se escalar, a gente aguenta, a gente suporta, Uhum. entende? E o Vini falou com uma palavra bem em voga também, que é o AI first, né? Então, essa lógica de AI dentro da cultura de negócio, enfim. E, Cláudio, tu que trabalha aí com business schools, né, e desenvolvimento de executivos também, de líderes, formando líderes, o que a gente tem que fazer com essa formação de líder? O que esse líder tem que ter como competência, como, enfim, como skills, ou o que tu imagina como educador de liderança para realmente criar uma geração de líderes AI first? Cara, o Chris Anderson, há um bom tempo atrás, escreveu um livro chamado Long Tail, Uhum. né? Uhum. E a gente, há uns 20 anos mais ou menos, eu acho que a gente já vive um pouco disso, né? Da cauda longa da internet, né? Da cauda longa dos negócios de internet. Quanto mais tecnologia embarcada, menos as pessoas iriam trabalhar. Quando a IBM trouxe em 1961, se não me falha a memória, na década de 60, o e-mail, ela falou, pô, agora sim, né? Agora no e-mail, tal, todo mundo com e-mail, trabalhar menos, né? Isso aqui já tá ali, chega direto e tal. Quantos líderes eu já vi que tem lá nos seus não lidos 1.397 mensagens, né?
Então, quanto mais tecnologia embarcada, mais as pessoas vão trabalhar. Fatal, cara. Você faz isso no ônibus, no avião, Uhum. não é isso? Uhum. Fala, tem um Perfeito, laptop perfeito. lá no aeroporto, Uhum. pô, na churrascaria, onde for. Onde tem tecnologia embarcada, você vai trabalhar mais, é inevitável. Então isso é legal para voltar lá, não tenha medo da tecnologia. Você não vai ficar desempregado. Você só precisa desenvolver novas competências, Perfeito. né? Certo? Você vai Uhum. continuar empregado. Se você desenvolver essas novas competências, vai ter mais trabalho para todo mundo, né? Lógico que você não tem trabalho para o mundo todo, mas você tem trabalho para muita gente, certo? Quando a gente olha para C-levels e para média e alta liderança, tem necessariamente também o mesmo gap, tá certo? Você tem o mesmo gap. Então você tem, eu convivo com empresas que estão, sei lá, numa vanguarda tecnológica. Como a gente estava falando no começo aqui, fui lá na Zucchetti, a gente ia falar do planejamento estratégico, como é que desenha isso, tal, 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 né? Então você tem gente que está um pouco mais você tem outras que estão muito na vanguarda, Sim. tá ok? Muita inteligência embarcada, principalmente na área comercial, tá bom? Tem muito robô dentro do CRM, muita automação dentro do CRM, maximizando a performance de quem realmente tem que fazer uma reunião, falar, e entrar online ou Uhum. entrar presencial e tal, né? Então você tem essas empresas. Cara, na maioria das empresas, na maioria, sem nenhum erro de margem aqui, que eu convivo com as lideranças, não tem esse bloco tecnológico totalmente embarcado, não sabe a diferença entre transformação organizacional e transformação digital. Transformação digital não é digitalizar documento, né? É Uhum. muito mais do que isso. É um modelo mental digital do time todo. Perfeito. Cara, é muito trabalho, né? Então, esses líderes, às vezes, eles olham para algumas tecnologias. Eu estava em uma agora de mecatrônica, falei assim: ó, logo, logo você vai conseguir automatizar, por automação dentro da tua fábrica e também ter inteligência robótica para fazer muita coisa com inteligência artificial. Eu falei: Ih, bicho, aqui não funciona não. Mecatrônica. Por quê? Tem coisa tão específica da análise, tão humana da análise, que agora, não é que não tenha, que agora o líder, o fundador numa empresa de milhões, fala assim: agora a gente nem tem no planejamento estratégico tocar isso aí. Uhum. Você entende? Ele tem um discernimento a respeito daquilo que vai ser utilizado em termos de inteligência artificial ou de automação como um todo, né? Para dentro da indústria dele. Então, quando a gente olha para os líderes, a gente vê que tem uma parte da liderança que foi para encontros da Startse na China, Hum. encontros no Vale do Silício, dentro do MIT, que a gente conviveu com alguns, Harvard, que a gente conviveu com alguns, mas não são todos, cara. Isso é peanuts. É assim, é uma parcela muito pequena da alta liderança que realmente consegue entender qual é a importância da inteligência artificial. E tem um ponto que eu falo para todos os líderes: você não tem que ser o cara de IA, você tem que ser o cara de business. Então, você é diretor de RH, diretora de RH, você tem que estar focada no negócio, tem que estar focado no negócio, né? Cuidando de pessoas, né? Porque as pessoas também têm uma falsa percepção, e eu gosto muito do livro do Jim Collins, e o Jim Collins, quando fala isso, para mim, é extremamente potente. O segredo do negócio não é ter pessoas. O nosso maior patrimônio não são as pessoas. O nosso maior patrimônio são as pessoas certas. Uhum. Perfeito. Então, quando o líder consegue entender isso, que ele não tem que ser o maior especialista em inteligência artificial, ele só tem que saber se ele está acompanhando a transformação digital dentro da companhia dele. Um olhar para fora de 10%, 90% para dentro. Isso é extremamente importante. Outro, ele tem que saber pedir o que ele vai pedir, focado no negócio. Então, se a gente pega hoje recursos humanos com toda a tecnologia embarcada, tá, nós vamos automatizar e vamos colocar inteligência artificial no PDI. Para quê? Isso ajuda o negócio no quê? Ah, mas a fulana faz, a Beltrana faz. Queridão, vamos olhar para nossa estratégia aqui, nossos pilares estratégicos. Isso impulsiona a estratégia? Isso faz com que a gente tenha uma vantagem competitiva, nem que não seja sustentável, mas uma vantagem competitiva temporal diante dos nossos concorrentes ou diante de nós mesmos, para dentro de nós mesmos, na melhoria dessas pessoas. Estou falando de um negócio que às vezes é simples, mas o líder também, cara. Os líderes hoje, eles não sabem muito lidar com o PDI.
Porque meu papel como líder é apoiar você no teu PDI para que você, no teu plano de desenvolvimento individual, esteja focado na tua carreira. Exato. Você tem que ser o protagonista, né? Uhum. Ela é tua, cara. Exato. Como é que eu, líder, te sirvo? Como é que eu te suporto? Porque esse é o papel importante da liderança, né? Para poder trabalhar isso aí. Uhum. Então, ó, é que você também você tá fazendo umas perguntas para nós, assim, que a pergunta tinha 12 podcasts, né, cara? É, O cara claro. mandou no peito. Você vai resolver essa aí. É 1 em 3, né? Pô, São aquele 3 que te mandou, eu perguntas. fiquei olhando aqui, eu falei, putz, como é que o Vinícius sai dessa em 10 minutos? Ele podia mandar esse desafio, né, meu? Manda a pergunta e fala, saia dessa em 10 minutos. 10 minutos no máximo, né? Use AI para responder essa. Tem que ter, Faz um né? prompt. Tinha que ter aqui, né? Mas bom, a gente tá tateando um pouquinho do assunto ainda, mas eu queria falar um pouquinho também sobre quais são as principais armadilhas aí, de repente começar com o Vinho ali. Quais são as Eita. principais armadilhas Faça isso em 10 minutos. Diga. que a gente coloca aqui para liderança, tá? Então, assim, imagina que a gente falou tudo que é possível, tudo que é passível de se fazer, dos principais pontos, mas o que o líder tem que estar atento para não fazer? Tá? O que é a armadilha principal, né? Então, o Claudio falou um pouquinho ali do olhar para dentro, olhar para o negócio pela raiz da estratégia do negócio. Eu gostei do 10% para fora, 90% para dentro, né? Então, claramente, aí já tem uma armadilha, pessoa olhando muito para fora e não entendendo aquela dinâmica. Que outras armadilhas tu enxerga ali para liderança nesse contexto? Bom, eu vou me atrever a responder. Nós temos um especialista aqui em liderança, Opa. mas eu vou colocar minhas ponderações, depois você traz as suas. Faz Eu todo acho que sentido. Cláudio trouxe aqui uma coisa que é importante, que é o líder achar que ele vai saber sobre AI e vai ser o especialista. Não. Uhum. Cara, claro, minimamente se atualize sobre, saiba o que existe no mercado de funcionalidade, pese e pondere para ver, cara, isso que eu tô vendo faz sentido na minha empresa? Faz sentido? Vai fazer. Às vezes, não tá, talvez, Cláudio, diretamente relacionado com a estratégia, vai fazer vai mudar o ponteiro, mas me poupa tempo. Poxa, Uhum. me poupa tempo, então acho que faz sentido eu ter, de repente, uma AI aqui no PDI, porque vai poupar o meu tempo e vai aumentar a minha produtividade. Uhum. Acho que essa é uma coisa. E a outra coisa também é não subestimar as pessoas. Os Uhum. grupos informais, sabe? O grupo informal, agora eu não me lembro o autor que falou isso, que o grupo informal ele tem muito mais poder do que o formal. Não sei se foi o Drucker, se foi o... Não lembro agora, mas enfim. O que eu quero dizer? As pessoas já sabem que existe AI. Os colaboradores já usam no dia a dia. O WhatsApp agora já tem lá, o que você pergunta pro Meta. Não é lá essas coisas, mas já existe. Minha mulher, que nem é desse mundo, já conversa com o ChatGPT. Então, assim, já existe aí. Então, não subestime as pessoas no sentido de que as pessoas podem pesquisar agora, sabem que isso existe e vai começar aquele sentimento de medo. Também temos uma pesquisa que fala desse gap entre a percepção do indivíduo e a percepção da liderança. Então, daqui a pouco, começa um sentimento de medo, de será que eu vou perder meu emprego? Então, acho que se eu puder dar aqui 10 centavos de contribuição não fique achando que você precisa ser o expert de tudo e Uhum. não subestime o conhecimento das pessoas da sua equipe, a capacidade que elas têm de aprender sozinhas Uhum. para saírem do outro lado. Você tem Muito a bom. questão dos entusiastas, né? Sempre tem os entusiastas dentro do Exato. negócio, os early adopters de AI que, Isso. enquanto o pessoal está pensando na estratégia, já está executando na ponta e criando solução, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Eu acho que o lance da produtividade é inevitável, né? Sim. É inevitável. Você tem mais tecnologia embarcada, se você sabe usar a tecnologia ao teu favor, né? Você consegue melhorar a tua produtividade. Eu tenho para mim que as pessoas precisam tomar um cuidado, cara. Sei que não tá na pauta, mas tem que tomar um cuidado de tentar ser 100% produtivo, e o máximo de produtividade full, Total. Uhum. sabe? Pô, tu vai ficar Ilusão. doente, cara. Exatamente. Vai Exatamente. ficar doente. Larga essa porcaria num canto lá, meu. Vai ler um livro contemplativo, vai ver a chuva cair. Acorda cedo, ouve os passarinhos cantarem na árvore, entendeu, Seja meu? Olha, humano. ô, bicho, cara. Seja tempos de humano. É tão AI, né? óbvio, né? Mas seja humano. Seja humano, sim. Pô, precisa dar um tempo, meu. Precisa dar. E ó, que, Uhum. meu, eu vou falar assim, ó. Eu gosto de tecnologia. Por exemplo, o curso de datilografia que eu falei pra vocês, eu nem tirei o certificado, porque era colocado pela minha mãe no negócio, né? Uhum. E aí eu falava pra ela assim, mãe, a gente nem vai usar isso aqui, pô. Como não vai, menino? Vai ficar desempregado? Como é que arruma um emprego sem um certificado de saber datilografia? datilografia. Isso não existe. Tá, pá, pá, pá. E como eu já olhava algumas outras coisas, tinha uma revistinha nas bancas que vendiam sobre eletrônica. E você comprava e ia montando as coisinhas com ferro, né? Com ferro de solda, tal, fazia umas gambiarrinhas, tal, fazia a maquininha funcionar, tal. E você acabava lendo aquilo, eu fiquei sabendo que existe computador, que me falou, pô, isso aqui. Eu falei, o que é essa máquina de escrever aqui, né? Certo? Então,
é a gente olhar para as coisas que a gente faz em termos de produtividade e saber que tem momentos, cara, momentos que é importante. É super importante você não ser produtivo. Não seja produtivo, cara. Uhum. Senta. Lê um livro, contempla, lê a primeira página, lê de novo. É ler, estudar o livro, né? Hoje o negócio está tão insano que é instagramável, né? O cara fala assim, eu li 50 livros nesse ano. Leu nada. Talvez os Teu cérebro resumos, nem né? dá, Talvez nem os dá, velho. resumos. Teu cérebro não consegue teu cérebro não consegue lidar com tudo isso ao Não mesmo consegue. tempo, com Uhum. todas essas informações, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, eu gostei do que o Vinícius falou, cara, vê lá o que é importante pro teu negócio, vê se faz sentido, pega uma, fala, vamos testar aqui no comercial, meu. Sim. Vamos ver o Uhum. que dá aqui, Uhum. vamos ver aqui no RH. Até porque tem recurso limitado de pessoas, de investimento, de matéria-prima, máquina, equipamento, Dinheiro, infraestrutura, grana, você trouxe. grana. Porque também isso não é sem Cara. custo, né? Pelo amor de Deus, né? Uhum. Pô, cara. E assim, e a linha de aprendizagem da galera do lado de dentro? Uhum. Exatamente. Aí você põe a ferramenta. Se você for acompanhar, vamos lá, eu ponho uma ferramenta hoje. Pô, daqui um ano vem, gente, ó, mudamos, tem essa aqui. Eu falo, mas não entendi, a gente tava usando aquela ali agora. Eu falei, mas essa é mais potente. Uhum. Aprende aí. Pô, daqui um ano você vem e fala, essa aqui agora, pô, essa aqui eu fiz uma imersão numa empresa de tecnologia lá na África do Sul, essa aqui é a que resolve. Pô, teu time vai olhar e vai falar, pô, mas a gente não. Eu não tô conseguindo nem fazer aquela ainda, aquela primeira que o senhor me deu. E a gente já tá aqui no 3.0 aqui, me perdi. Então também tem um delay da aprendizagem que é natural, Uhum. de como a gente tira a máxima performance da ferramenta. Eu acho que Uhum. aí, hoje em dia a gente, acho não, eu tenho visto isso. A gente vai trocando de ferramenta a todo momento, né? Você pega aí teu telefone, você trocar toda hora, fala, caramba, tem que atualizar tudo de novo, e tal. E aí há uma falsa percepção de produtividade. Uhum. Porque não mede esse delay de aprendizagem, entendeu? É. Porque esse delay tem, Vinícius. Caramba, o Tem. cara fala, meu, pô, agora que eu peguei a manha aqui do É ataque, a curva, sistema, né, de né? aprendizado. Pega Sim. sistema, bicho. É. Pô, por que você vê? Não é legal você ficar trocando de sistema toda hora. A turma toda aprendeu, implementou, sabe, o cara já sabe o caminho, já inventou um SAP interno, certo? Que é um sistema avançado de planilhas. Sistema Exatamente. de planilhas é O bom. cara já tá no SAP dele ali, né, meu? Sim. Concorrente, eu tô falando, só pra É, não. eu sei, claro. Mas tô no SAP ali. Pô, bicho, o cara já tá trazendo os dados, aí daqui a pouco vem a turma toda e fala, ó, mudamos aí. Mas a gente mudou faz um ano e pouco. Então eu gostei do que você falou, de, pô, fala um pouquinho de cada vez, né? E achei Pode ser engra- uma boa saída. e é interessante que o Cláudio comentou, né, que a área comercial tem recebido Opa. as principais evoluções e tudo mais. E a gente, na Zucchetti, uma das nossas bases maiores ali é varejo, né? Uhum. E todo mundo fica perguntando, e o e-commerce, varejo e tal. Eu sempre falo, cara, mas o varejo vai estar sempre por aí. A gente não compra só por comprar, a gente compra para buscar conexão, para entender, para ter contato com o outro. E a área comercial é engraçado, porque sempre foi entendida muito com front office, frente a frente com o cliente, sabe? Como é que tu enxerga, Cláudio, essa questão do humanização versus automação nessas áreas que são frente a frente com o cliente, assim? Eu acho que tem que ter os dois. Uhum. Para mim é natural. É natural, é uma evolução natural. Não sei o que vocês acham, mas para mim é uma evolução natural. Eu tenho que saber diferenciar, porque a área comercial, foi legal que você falou, porque, meu, venda eu sou apaixonado. Uhum. A área comercial ficou preguiçosa, na minha opinião. É lead. Depois que inventaram essa palavra. Então, você tinha lá Eu já fui da área público-alvo. comercial. É, Não, mas lead, fala aí, lead. Vini. Você tinha público-alvo. Aí falou, não, público-alvo não é um nome legal, vamos por persona. Não, tá Persona. bom, vamos por persona. Então. Não, persona não é um nome legal, vamos por arquétipo, pô. Arquétipo é mais top, vai. Arquétipo é mais legal, vamos mudar de nome. E aí, então tá, mas vamos pôr de suspect. Estamos de suspect agora. Não, suspect também é ruim, vamos chamar de lead. Pronto. No fundo, bicho, você que estudou marketing, Uhum. é público-alvo, cara. Uhum. Qual é o teu público-alvo? Defina teu público. O nome que você vai dar, bicho, tecnológico ou não, a área comercial, eu acho que ela ficou preguiçosa na ideia de cadê o lead? Me manda um lead aí. Me manda um lead. A gente treina muita gente do mercado imobiliário, né? Mas tem que trazer o lead. Onde a gente capta lead? Como é que tem o lead? Como é que faz o lead? E o lead? Falei, gente, o recurso é limitado. 120 milhões de pessoas que têm capacidade de compra no país, em média, certo? 1,45 trilhões de dólares de PIB. É essa grana que está aí, não tem muito o que fazer. O governo já pegou 90%, quase emprestado, estamos meio sem recurso.
você tá atrás dessa grana. Você, o cara que vende guarda-chuva, o cara que vende computador, o cara que vende carro, o cara que vende faculdade, o cara que vende sistema, tá todo mundo meio que atrás do mesmo dinheiro. Então é meio escasso. Se o indivíduo começar a substituir toda hora isso, cara, por maquinaria é importante, tudo bem? A gente tem lá na Seduc Tem que uma ter. cacetada, tem que ter, pô, Uhum. dentro do LinkedIn, pô, dentro do Hamper, do Driva, né, meu, Sales Navigator, né, meu, a gente tem lá uma estrutura para poder utilizar isso, Econodata para puxar algumas coisas, tá top, tá legal, acho que tem que ter sistema de e-mails, né, tá certo? Frequência de e-mails, que a gente usa lá, a gente usa Builderall, né, muita gente usa RD Station, Uhum. outras Sim. empresas e tal. Então a gente tem tudo, tudo não, a gente acredita em algumas ferramentas que são importantes para captação. Mas, amigo, dependendo do teu mercado, é aqui, ó. É aqui. Mas o pessoal ficou preguiçoso. Uhum. Ah, vou Uhum. ter que me deslocar? Cara, a pandemia, assim, ó, a gente saiu da pandemia na mesma velocidade que a gente entrou. Entrar é um modelo, a saída é um dano físico, mental, emocional, que as pessoas entraram, Thiago, Vinícius, as pessoas saíram numa baita velocidade. Tipo, acabou, né? Então é isso. Então foi isso, é isso mesmo, acabou assim. Pandemia, fechou, tá tudo certo. Vambora, né? Vamos pra casa, né? Acabou, a gente tá aqui no hotel, agora é só voltar pra casa. E as pessoas não entenderam, cara, que o ser humano ficou mais difícil, as relações estão mais truncadas, as pessoas ficaram mais atarefadas, porque entenderam que essa falsa produtividade, home office, né, meu? De eu tô em casa, mas também eu posso lavar a louça, sabe? Essa falsa percepção do cérebro de que eu faço duas coisas ao mesmo tempo e não faço. Uhum. Então, essa percepção toda, cara, impacta na área comercial de uma forma gigantesca. Então, o comercial fala assim: mas eu vou ter que vir aqui na empresa para trabalhar? Não tem assim, home office, que é qualidade? Fala, depende do business. Tem business que dá para você ficar home, cara. Sim. Tem business que não dá. É. Precisa vir aqui, ter essa interação humana, essa relação. Ocitocina, mancha? Uhum. Sim. Sabe ocitocina, cara? Tocar, e como é que Sim. tá? Vamos tomar um cafezinho, Sim. vamos sentar aqui para bater um papo. Então, eu tenho para mim, cara, que os diretores comerciais, a turma da gerência comercial vai ter que cada vez mais saber lidar com essa dicotomia, né? E eu acho que a gente usa um termo meio esquisito, assim, que eu não concordo. Eu não concordo com vários termos, um deles é esse. A gente precisa humanizar o atendimento, sabe? O atendimento, ele já é humano. É como é que a gente constrói essas relações humanas para elas ficarem melhores ainda dentro do comercial. Intencionais. Pô, Uhum. intencional. É isso aí, cara. Eu acho que Intencionalidade. muita empresa tá perdendo negócio. E, ó, meu, a gente tá falando com RH aqui, não é? Uhum. Eu tenho me reunido com diretoras de RH, diretores de RH, e falou: ó, olha pro teu time. Vocês estão perdendo negócios porque lá na ponta, a pessoa que tem que trazer negócio para você, ela não quer receber as pessoas. Ela quer fazer tudo online, todas as reuniões online. Quer que os seus fornecedores mandem para você a sua apresentação, o seu negócio. E fornecedor sério não vai mandar, porque ele quer te apresentar, porque ele sabe que a pessoa que auxiliar não tem competência técnica para Pra saber de avaliar. tudo, Pra para avaliar, Sim, avaliar e sim. poder te sim. apresentar. Uhum. E você de RH, que é diretor ou gerente, está perdendo negócio bom, tá deixando de. Tá fazendo um filtro equivocado, sabe assim? Uhum. Chegou um orçamento da Accenture e um orçamento, sei lá, quem que concorre, que é mais ou meninho, assim, sabe? Mais ou Uhum. meninho, Uhum. Uhum. né? Aí ele fala: não, a Accenture é muito caro. E ponto. Ele vai Uhum. lá no 15º slide, olha o teu investimento e fala assim: não dá, né? A Accenture E não não dá. entendeu nada do porquê, como é que você vai diferenciar. Chama o João Concordo. aí, que o João tá ó, 25% mais barato. Por quê? O assistente vai trazer a do João. Falou, ó, trouxe aqui a do João, acho que é mais ou menos. Ele atende aqui. Ele falou que atende. Ele E falou mandou, caramba. É bem assim, viu? Sim. e mandou a proposta por e-mail, cara. Aham. Então, por exemplo, lá na Seduc, a gente assim, ó, a gente tomou uma decisão radical, Vinícius, isso aí. Qual é a tua função aqui na empresa, querido? Ah, eu sou assistente do fulano, tá? Fala, tá, mas na reunião que a gente vai fazer disso que você tá me pedindo, teu gerente vem?
Ah, Nani, mandou eu só captar, tal. Eu falei, então é melhor se ligar para outro lugar. A gente não faz esse tipo de trabalho aqui. Uhum. Agora, se você quiser levantar e a gente preparar aqui uma proposta, nossa proposta demora, dependendo da proposta, demora 6 horas para fazer. E você traz o teu gerente para a gente apresentar a proposta, eu topo fazer a proposta, a gente segue na reunião. O que que você quer fazer? Muito bom. Poupa o seu tempo e poupa o dela, né? É isso aí. A produtividade aí. Produtividade, Mas não exatamente. teve É AI. humana. Foi. Humano. É o que É eu uma queria. decisão, Eu né? queria trazer Fala um aí, você que é bom nesse complemento. trem. A Não, inteligência vai fazer isso aí? não vai. Mas o que eu queria trazer de complemento, achei perfeita a sua fala. Acho que o equilíbrio, né? Tem que ter a máquina, tem que ter lá a inteligência. Claro, para automatizar coisas que, em vez de você ficar planilhando coisa, planilhando lead, vendo qual que é mais qualificado, não, põe uma máquina para fazer isso, Uhum. né? Que é desumano. Que é desumano, exato. Agora, a interação humana, a conversa, o tete a tete, cara, ele tem que existir. Uhum. Senão- Mas aí eu vou voltar lá no começo da sua fala que você trouxe que o RH tá com uma bomba na mão, né? Que você trouxe o gap da formação acadêmica, das pessoas e tudo mais. Eu vejo também que o RH já está com uma bomba na mão e vai estar com mais bombas ainda daqui a pouco, quando se olha um gap geracional. Não um gap, mas uma mudança geracional. Não era nem pra gente entrar nessa pauta aqui, mas as formas de se trabalhar, como é que essa nova geração vê as relações de emprego, o amor, né, assim, total pelo home office que veio de pandemia, que era para ser uma coisa temporária, enfim, não é criticando o home office, nada disso, mas assim, onde eu quero chegar? O RH hoje tem um desafio de formar essas pessoas, e aí são pessoas que têm gap educacional, tem também um estilo de trabalho que talvez os pares não estão acostumados com aquele estilo de trabalho, ou as pessoas que lideram aquela pessoa não estão acostumadas com aquele estilo de trabalho. É um cara que só quer ficar home office, outro só quer ficar presencial. É um cara que o telefone toca, ele tem medo, porque, meu Deus, tocou o telefone, o que que eu faço? Conversa? Como é que é? Mas Nossa, esse negócio faz e recebe ligação. Não tocou, sabia. mas não me mandou mensagem antes. Quem é essa pessoa? Meu Deus. A pessoa fica apavorada com algumas coisas. Então, acho que o RH tem um desafio aí do soft skill, cara. Uhum. Eu volto a bater nessa tecla do soft skill. Uhum. Existe sim todo o hard skill que tem que ser feito, né? Os skills técnicos, mas o soft skill, o poder de comunicação, de síntese, de como é que você pega uma ideia complexa e coloca ela, às vezes, numa ligação em 30 segundos para pegar ali na veia, a pessoa entender do que você está falando. O poder também de explanação de uma ideia, de explicar e de expor essa ideia. Como é que eu exponho para um público executivo? Como é que eu exponho para um público mais operacional? Uhum. Na faculdade o cara não vai aprender isso. Talvez uma formação cai aonde? No RH. Uhum. Vai acabar caindo. Que agora tem que tirar esse gap da hard skill, de aprender sobre AI, mas também tem a soft skill da humanização, que parece absurdo a gente falar que os seres humanos precisam ser humanos, mas porque senão agora a gente tá igual máquina, yes ou não, sim ou não, pá, resposta fria e não. Então, só trazendo um complemento, eu acho que Faz concordo sentido. com esse equilíbrio que tem que ter e trago pro RH o desafio que eu não queria estar nessa cadeira, porque realmente é um desafio. Mas é um desafio gostoso, é um desafio que tem sentido. Interessante, né? Em tempos de AI, esse foi o assunto do podcast hoje, né? Falamos muito mais de humanização do que de AI em Total. si, né? Que eu acho que esse que é o ponto central. Então, assim, Porque é software e programação, cara. o resto é matemática, né? É software e programação. Então, às vezes meu filho faz economia no IBMEC, né? E tem algumas disciplinas voltadas para programação, entender de Python, por exemplo, e fazer alguns mergulhos em inteligências artificiais para probabilidades, né? E tudo mais. E às vezes eu vejo ele construindo os negócios, fazendo os negócios, e aí você vê lá, é uma linha de programação, né? A gente teve no MIT, a gente teve que operar no MetaMask, criar Bitcoin, né? Nem é minha praia esse negócio aí. Bitcoin não, criar dentro do blockchain, criar Blockchain. uma moeda digital e tal. Sofri pra caramba nessa aí também, quase bombei nessa matéria. E eu vejo eles fazendo isso, cara. Então você tem lá, bom, então você tem um raciocínio lógico potente, certo? Você tem a matemática que é necessária e a capacidade de escrever a programação, as linhas de programação e encontrar esses erros. Apertou o Enter, querido, se tá tudo certinho, ele roda. Vai rodar. Ser humano não é assim, meu. É bem mais complicado. Pega esse cara que fez isso e coloca ele assim. para explicar para um board como é que é isso. Isso. Se ele não tiver o skill ali da comunicação, Da a maneira adição, na defesa. como é que eu coloco, É o como é que eu mesmo medo do estruturo, telefone. storytelling, começo por onde.
ferrou. Não vai adiantar nada, né? Exato. É isso. Você matou a pau, cara. Meu filho passou por isso esses dias aí. Eu fiquei até quase 00:30 com ele, montando e ajudando ele na apresentação dele. De uma Uhum. coisa que ele tinha feito. Ele fez, ele estudou, ele sabe o contexto. Eu mostrava o slide e ele falou assim: pai, pô, isso aqui não é aqui que eu quero falar disso aí. Eu falei: tá, mas você quer falar onde? Aí eu montei o esqueleto e falei: agora você senta aqui. Não, mas e o que eu vou fazer? Eu falei: você que vai montar. Vamos lá, ó. Eu faço, você me vê fazendo. Eu faço, você faz comigo. Aham. Você faz, E eu eu observo. faço com você. E agora você faz, eu te vejo fazer, bicho. Uhum. Certo? Movimento de ensino andragógico. Natural. Uhum. Aí ele começou a mexer, tal. Depois ele pegou a mãe e assim, ó, eu comecei tudo, olha que legal, né? Comecei tudo, a gente foi lá, dentro de uma IA de expert de construção disso, né? Tá dentro do Adapta, essa IA. Daquilo ali, eu peguei aquele texto dele, juntei com o que ele tinha feito, mandei seguir o mesmo texto dentro do prompt, respeitar o prompt, joguei no Gama. Uhum. Joguei no Gama, pedi pro Gama fazer, garantindo tudo, não mudando nada, não precisa nem criar imagem, né? Eu mandei ele fazer na cor que ele queria lá, que ele ia colocar o logo da apresentação e tal. Gama rodou. Eu falei: você tá vendo aqui, cara? Aqui, ó, o esqueletão, a gente ganhou tempo. Perfeito. Agora é você, meu irmão. Agora é o refino. Uhum. E esse refino Agora é É tu, o ser brother. é um humano. ser humano. É o isso ser aí. O humano. que é você vai legal. falar, Exato. bicho, como é que você... Entendeu? Uhum, uhum. Exato, O exato. tom, a intenção, a Exato. estratégia por trás. É a isso aí. sequência que você quer? Uhum. Exato. Porque Exato. a inteligência fez aqui, rodou, ó, tá aqui, ó, PowerPoint bonitinho, tem mais. Agora, cadê a questão... análise crítica humana? Isso. Uhum. Critica isso, vai comunicar a Agora- mensagem que você agora- quer. Uhum. Aí essa bomba tá com o RH. Uhum. Na empresa, né? Aqui ele pediu ajuda pro pai, mas aí lá na Uhum. empresa, tá, beleza, ganhei tempo, fiz lá o esqueleto e tudo mais. E E agora? agora, né? É. Uhum. E e aí, como é que eu saio do outro lado? Mas não Eu faça só pro copio- funcionário não, né? Não faça pro funcionário. Esse é o ponto. É o apoio, né? É o apoio. É isso aí. Mas é justamente provocar. Bom, você quer desenvolver análise crítica? Tem maneira de. Mas, de novo, não é fazer pela pessoa, não é treinar a pessoa, é dar os caminhos para que ela, de fato, busque, se desenvolva. Uhum. Acho que é por aí. Pessoal, assim, o papo tá muito interessante, né? Mas a gente já tá limitado no tempo aqui. E pra gente terminar essa conversa super surpreendente, eu diria. Achei que a gente ia entrar aqui falando de inteligência artificial e terminando falando de humanidade, o que eu acho que é muito interessante, que faz todo sentido para o contexto, né? Último recado de cada um, mas eu queria dar um foco no pessoal que está ouvindo. Aqui a nossa ideia é trazer esse tipo de conteúdo de alto nível para gestores de RH, para diretores de RH, para gerentes de RH, para lideranças em RH, ou que estão nesse desenvolvimento, né? Então, como último recado aí de vocês, esse gestor que está ouvindo a gente, muita coisa foi falada aqui, a pergunta é, por onde eu começo? O que eu faço primeiro? Eu tô aqui, ouvi o podcast, que eu corro atrás, eu tô olhando no fim de semana, que na segunda-feira eu consigo começar a mexer e mudar um pouco esse cenário, esse landscape aí no meu negócio. Quem vai? Eu ou Vinícius? Pode Você ser, que pode escolhe. ser, dois ou um. Vai, Cláudio. Cara, primeiro comece por você. Acho que é o melhor começo que você pode ter. Começando por você e avaliando o que você, como líder, você quer ver as pessoas aprendendo e praticando dentro da tua empresa. Segundo ponto, o que você viu e o que você entendeu está alinhado ao negócio e ao planejamento estratégico, aos pilares estratégicos da companhia e está dentro de um conjunto de valores dessa companhia. Porque senão você vai ficar remando contra a maré, né? Se um dos pilares de valores da companhia não é inovação, é criatividade, por exemplo, muda basicamente muito o que você tem que fazer como líder, né? E o terceiro ponto é conheça as pessoas que estão com você, que você lidera. Veja se essas pessoas realmente querem aprender o que você quer dar para elas ensinarem. O que eu vejo muitas vezes é um top-down daquele tema a palavra é essa mesmo, por uma preguiça de tempo de análise. O que João precisa aprender não é igual que a Maria precisa aprender, entendeu? Muito bom. E aí coloca 30 pessoas dentro da sala para aprender sobre o que é inteligência artificial e como utilizar. E aí, software pode ajudar nisso, a mapear os principais gaps. Sim.
E eu tenho para mim, cara, que o RH precisa aprender urgentemente, de que não faz o menor sentido ficar só ticando horas de treinamento para publicar no relatório. Exatamente. Tem que saber se as pessoas realmente aprenderam. E às vezes a sala não tem que ter 30, 40, 50. A sala tem que ter 7, Uhum. 2. Ou um só caminhando com o Vinícius aqui, ó, durante Uhum. 10 encontros. E o cara fala, pô, agora Agora tô pronto. Agora tô. ele quer isso, Uhum. ele quer aprender isso, ele gosta disso, entendeu? Uhum. Acho que são os pontos importantes para a diretoria de RH olhar com seus times. Muito bom. Bom, não vou chover numa olhada aqui, gostei dos 3 pontos que você trouxe. Eu acrescentaria uma coisa que eu já aplico no meu dia a dia, quando eu entro num projeto novo, num cliente novo, é saber o que eu não sei. Hum. Tá, desse projeto, o que eu não sei, cara? Eu não faço a mínima ideia o que é AI. Ó, então beleza. Porque o medo que eu tenho é de ser descoberto. Eu deveria saber isso e não sei. Não sei nem o que é, sabe, o assunto, do que falar, por onde começar. Então, acho que um bom começo é, cara, de tudo isso que nós estamos falando, ou de tudo aquilo que você tem lido, o que você não faz a menor ideia ainda? Mapeia isso. Eu não estou dizendo para você sair sabendo e aprendendo, mas pelo menos se te perguntarem, ó, isso aqui eu não sei, mas eu sei que eu não sei aquele assunto. Uhum. Porque senão você sai aí, né, perdido e tal. Então, acho que só complementando um dos pontos é, cara, saiba o que ainda você não sabe desse mundo. E para fechar, eu queria destacar que essa transformação, diferente de outras que vimos aí no passado, ela é essencialmente humana. Uhum. Porque ela é em larga escala, não é uma transformação de TI. Então, gestor de RH é uma outra coisa. Não ache que essa é uma transformação da TI. Uhum. Não, essa é do RH. Eu acabei de dizer aqui no começo que nós temos lá uma simulação que é centrada em pessoas, que é essa que vai trazer o diferencial. No estudo que temos, tem um potencial de desbloquear 1 trilhão de PIB na América Latina com essa abordagem centrada em pessoas. Uhum. Né? Aí tem vários fatores, enfim, que está mais detalhado no estudo. E desse 1 trilhão, o Brasil capturaria 40% disso, dado o nosso preparo, dada a nossa vanguarda, comparada com outros países da América Latina. Mas isso, pessoas, Uhum. depende de pessoas. Então, é uma transformação centrada em pessoas. Uhum. Então, acho que agora o RH, que talvez durante muitos anos foi, sei lá, uma função de suporte, ou talvez uma área que é o custo, que é porque tem que ter e tal, agora está na mesa de tomada de decisão, agora está Protagonista, em voga, protagonista. Uhum. E sempre pediu para estar, né? E sempre pediu para estar. Sim. Tipo, eu não tô na reunião do board, eu não tô na Chegou a reunião nossa hora. Chegou a hora. É isso. É isso É a aí. hora. Show de bola. Então, assim, brigadão, Cláudio. Obrigado Brigadão, você. Vinícius, Obrigado pela você, conversa muito imagina. bacana. Pessoal, os links que o Vini comentou vão estar aqui embaixo, tá? Das pesquisas que a gente está falando e mais informações e conteúdos para vocês. Então, esse foi o primeiro podcast da nossa série do HR Executive Talks, o podcast que traz tendências de mercado para vocês, líderes, gestores da área de recursos humanos. Então, muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio.